Notação científica. Algumas noções básicas. Quando é que eu vou utilizar uma notação científica? Eu vou utilizar para facilitar a escrita de números que eu tenho muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, se eu tiver lá um cálculo em que eu preciso saber alguma operação matemática onde eu tenho que usar como referência a distância aproximada do Sol à Terra. Essa distância é cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, quando eu escrevo isso, eu tenho um número muito grande para estar fazendo lá as minhas operações matemáticas. Da mesma forma, se eu precisar trabalhar com a massa do átomo de hidrogênio. A massa ela é pequenininha, mas ela é tão pequenininha que eu preciso colocar vários zeros depois da vírgula, antes de botar o número 167. Então, assim, daria mais trabalho. Tem como fazer? Tem, mas seria mais trabalhoso. Então, como é que eu faço para facilitar isso daí? Eu uso uma notação científica. Então, o que é notação científica? Ela é uma maneira simples e rápida que eu tenho para escrever um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Então, por exemplo, aqui, o número 2 vezes 2,3 vezes 10 elevado a 6. Seria um número muito grande de escrever. Eu escrevo em notação científica. Como é que eu sei que o número está escrito em notação científica? Ele precisa vir nesse formato aqui, onde n é um número que precisa ser entre maior do que 1 e menor do que 10. Eu tenho 0,1. Não está escrito em notação científica. Você pode estar até trabalhando com a potência de 10, mas não é notação científica. Eu tenho 10,2. Também. Você pode estar escrevendo um número em potência de 10, mas esse número não está em notação científica. Para ser notação científica, esse nzinho precisa ser maior do que 1, menor do que 10. E o x, aqui em cima, né, é o meu expoente. Ele precisa ser um número inteiro. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o próprio zero, não faz diferença. Tá? Então, quais são as partes que eu tenho na notação científica? O número que vem na frente, né, antes da multiplicação, é o meu coeficiente. No caso aqui, o meu 2,3. A minha base vai estar a notação científica sempre na base 10 e o meu elevado aqui é o meu expoente. Então, esse número aqui, ele está escrito em notação científica. Certo? Como é que eu escrevo, então, uma potência de 10? Uma notação científica, né? Para quem quer ir lá do iniciozinho. Eu considero um número qualquer. Por exemplo, esse número aí, o 842. 842 é a mesma coisa que 8,42 vezes 100, né? Pode fazer a conta aí, você vai ver que dá o mesmo resultado. Então, esse número é igual ao segundo. E eu posso escrever, todo mundo deve lembrar, que 100 é o mesmo que 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então, eu transformo o 842 em 8,42 vezes 10 ao quadrado. Esse número vai ser o meu número escrito em notação científica. Da mesma forma que eu tenho 842, eu poderia ter um número decimal. Né? Então, 0,0037. Esse número é a mesma coisa que eu escrevi, 3,7 dividido por 1000. Né? A minha vírgula aqui saiu dessa posição, andou 3 casas decimais. Então, eu estou dividindo esse número por 1000. Né? 1000 equivale a o quê? Equivale a 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado a 3. Então, eu tenho 3,7 dividido por 10 elevado a 3. Esse número aqui eu posso escrever como sendo 3,7 vezes 10 a menos 3, elevado a menos 3. Por que que o 3, né, do expoente, estava positivo, virou negativo? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que na divisão, sempre que eu tenho a minha potência de 10 na parte do divisor, quando eu mudo ela de posição, né, ele passou de divisão para multiplicação, eu vou trocar o expoente do número que está aqui embaixo. Então, se aqui era um número positivo, ele fica negativo. Se aqui era negativo, viraria um número positivo. Então, para tentar melhorar aí a situação, né? Se eu tivesse 2,3 vezes 10 elevado a 6, o que é que eu ia fazer com esse 10 elevado a 6? Eu faria 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes isso, né?
significa o quê? Que eu vou mover o número de casas, de zeros, né, de casas depois da vírgula, eu vou mover a partir do meu expoente. Se eu tenho o número 6, né, aqui era a minha vírgula, fixar em um pontinho, mas é vírgula, então eu andaria 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a direita. Então, esse 2,3 vezes 10 elevado a 6 é o mesmo que esse 2.300.000. É o mesmo número. Se o meu expoente fosse negativo, eu já teria números diferentes. Por quê? Porque eu teria que andar 6 casas para a esquerda. Então, eu vinha para cá, né, no 2, aqui, e andava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0,0000023. Tá? Então, expoente negativo, eu ando as casas decimais para a esquerda. Expoente positivo, ando as casas decimais para a direita. Baseado nisso, a gente pode dizer que um número qualquer ele pode sempre ser expresso como o produto de um número compreendido entre 1 e 10 por uma potência de 10 adequada. Aí vocês podem dizer, podem pensar, né? Ah, mas por exemplo, se eu tenho o número 2, como é que esse número vai ser escrito em notação científica? Né? Se vocês lembrarem um pouquinho mais de matemática, a gente tem o quê? Que o número 10, potência a base 10, né? Eu preciso dela para colocar o número em notação científica. Então, eu teria que ter 2 vezes 10 para escrever o meu número em notação científica. Só que 2 vezes 10 dá 20, né? Então, o que é que acontece? Eu teria que ter um expoente que me permitisse que 2 vezes 10 elevado a alguma coisa fosse o mesmo que 2. Então, precisam lembrar de uma regrinha bem simples, que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é 1. Se eu escrevo 2 vezes 10 elevado a 0, é o mesmo que eu escrever 2, porque esse 10 elevado a 0 equivale ao número 1. Então, qualquer número eu sempre posso escrever em notação científica, inclusive o número que já é ali entre 1 e 10. Certo? Algumas operações, então, matemáticas, como é que eu faço com a notação científica? Na soma e subtração, eu preciso que os meus expoentes sejam iguais. Eu só posso somar dois números ou subtrair dos números que tenham o mesmo valor no expoente. Então, aqui, se eu tivesse 9 vezes 10 elevado a 9, mais 2 vezes 10 elevado a 9, eu poderia somar, porque eu tenho expoente 9 aqui e o expoente 9 aqui. Não importa o que está na frente do 10, o que importa é o número do meu expoente. Então, como é que faço a soma? Eu pego o 9, que é quem está na frente da minha potência, e pego o 2, que está na frente da minha potência. Somo eles para dar o número 11. 9 mais 2 dá 11. Né? E eu repito a base 10 e repito o meu expoente. Então, repete. 10 elevado a 9. 11 vezes 10 elevado a 9. Esse número está em potência de 10, mas não está em notação científica. Então, eu tenho que andar com a minha casa decimal. Né? Andei o número 11. 11 seria a mesma coisa que eu escrever 1,1 vezes 10 elevado a 1. Né? Eu vou andar uma casa decimal. Então, esse 9 soma com esse 1 e vira 10. Então, 1,1 vezes 10 elevado a 10. Já na subtração, eu faço o mesmo processo. Eu vou subtrair os números que estão na frente. Né? Então, 9 menos 2. E isso é igual a 7. Então, 7 vem para cá. Vezes 10 elevado a 4. Mantenho o meu expoente. Na multiplicação, eu mantenho a base e eu somo os expoentes da potência. Então, se eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 vezes 10 elevado a 4, vou multiplicar 9 por 2
Isso vai dar 18. E eu vou somar os meus expoentes. Então, o 4 e o 9. 9 mais 4, 13. Então, eu teria 18 vezes 10 elevado a 13. Como esse número está em potência de 10, mas não está em notação científica, eu iria deslocar uma casa para a esquerda e aí ele ficaria 1,8 vezes 10 elevado a 14. Numa divisão de potências de 10 de notação científica, eu vou dividir o valor que está na frente da minha base. Então, 9 dividido por 2 vai ser 4,5. Mantenho a base 10, que é comum ao numerador e ao denominador. Então, mantenho a base 10. Mantenho o expoente do numerador. Então, mantenho 9. E o expoente do meu denominador é que vai mudar de sinal. Como eu tinha 4 positivo, ele vai como 4 negativo. Então, 9 menos 4, isso equivale a 5. Então, 4,5 vezes 10 é elevado a 5.